Bora falar agora sobre reforços no Cruzeiro. Sexta-feira importante para algumas definições. Começando por Dudu, meio atacante de 19 anos de idade que pertence ao Atlético Paranaense. Se você ligar para qualquer dirigente do Cruzeiro e perguntar se esse jogador interessa, o Cruzeiro vai dizer não. Até porque, como ele ainda não entrou nos últimos 6 meses de contrato, se o Cruzeiro confirma o interesse, ele pode ser acusado de aliciamento. Isso causaria uma enorme dor de cabeça. Mas o Dudu interessa sim a Raposa, ao Atlético de Madrid e ao Juárez. E a sexta-feira é determinante porque o Dudu e seu pai terão uma reunião com representantes do Atlético. Existe o otimismo no Furacão em relação à renovação do contrato. O vínculo se encerra em 30 de abril e a partir de 31 de outubro, ou seja, ainda no fim desse mês, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir do dia 1º de maio do ano que vem. Se o otimismo e essa expectativa do Atlético se confirmarem e o contrato for prorrogado, aí qualquer negociação envolvendo o Cruzeiro e Dudu vai para o espaço. Além desse atleta, surgiu nos bastidores, no noticiário do Cruzeiro, outra informação de que Renan, zagueiro de 23 anos de idade, formado na base do Palmeiras e hoje no Shabab Al-Ahly, interessa. Queria trazer uma informação importante sobre o tema. Conversei com o Diogo Silva, que é representante do atleta e dono da Web Soccer. O Diogo tem excelente relação com dirigentes do Cruzeiro, até porque 2 das maiores estrelas da base da Raposa são representadas por esse empresário. Na metade do ano, o Diogo Silva procurou o pessoal do Cruzeiro para sugerir a contratação do Renan. O Cruzeiro avaliou prós e contras e decidiu não levar a história adiante. E por agora não existe nenhuma conversa. A tendência é que o Renan continue no Shabab Al-Ahly, onde é titular absoluto. Quero falar agora sobre Gerson. Contei para vocês na quarta-feira que representantes do Atlético e Palmeiras desmentem qualquer possibilidade de negociação para que o Gerson vire reforço alviverde em 2026, certo? Mas o Gerson parece ter gostado dessa história e acabou pelas redes sociais, causando empolgação na torcida alviverde. É que o Gerson curtiu o comentário de um torcedor alviverde que havia escrito o seguinte, abre aspas, Leila, já posso ir buscar o Gerson no aeroporto? Essa simples curtida do Gerson foi suficiente para que vários torcedores palmeirenses entendessem a deixa como, olha, Palmeiras, está na hora de você entrar em ação e fazer contato. Posso assegurar para vocês, até porque conversei com o Júnior Mendonça, o responsável pela carreira do Gerson, que o Palmeiras até esse momento não procurou. Mas, se procurar, pode dar negócio. Gerson anda insatisfeito no Zenit, pretende ser negociado. O pessoal lá na Rússia também não gostou da forma como o Gerson se apresentou, pelo menos até agora, e se pintar uma proposta relativamente boa, o negócio deve sair. O grande ponto é, ele foi comprado recentemente por 25 milhões de euros, e o Palmeiras já havia tentado um jogador de um nível parecido do próprio Zenit, o Wendel, por 20 milhões de euros, ou melhor, o Zenit pediu 20 milhões de euros e o Palmeiras não conseguiu chegar a esse patamar financeiro. Será que com o Gerson aumentaria essa proposta? Informação que eu tenho é de que não. O negócio só poderia sair se eventualmente o Zenit topasse um empréstimo ou algo do gênero, vendendo um pequeno percentual, enfim, precisaria bolar algum plano, alguma estratégia. Não há proposta nem conversas, mas essa entrada, essa cavada do Gerson pode abrir alguma possibilidade. Só para completar, registrar que Palmeiras e Santos já tem data para se enfrentar. Jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele está marcado para 15 de novembro na Vila Belmiro. Com isso, o Palmeiras vai pagar os 2 jogos atrasados, o primeiro deles contra o Juventude nesse sábado no Allianz, no dia 15 de novembro, contra o Santos na Vila Belmiro. Hora de falar sobre o Flamengo. O rubro-negro vai ou não renovar com Felipe Luiz e Arrascaeta? Se depender de José Botto, diretor executivo de futebol do Flamengo, os assuntos serão definidos e renovados ainda nessa data FIFA que se encerra na próxima terça-feira. O Flamengo gostaria muito de fechar as extensões dos vínculos do técnico e do meio atacante, mas é possível que o caso do Felipe Luiz fique para mais para frente. O treinador está decidido a só renovar o contrato assim que tiver uma definição dos campeonatos de Copa do Brasil, de Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue vivo em ambos, começa a jogar no fim desse mês as semifinais da Libertadores contra o Racing. No Campeonato Brasileiro tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas com uma partida a mais. Felipe Luiz que segue ganhando os mesmos 300 mil reais por mês a que tinha direito quando foi promovido da base para o profissional há exatamente 1 ano. O Flamengo já propôs para ele uma extensão de contrato até dezembro de 26
prorrogável até dezembro de 27, até agora não houve acordo entre as partes. Sobre a Arrascaeta, o que pega hoje nem é a questão salarial. O Flamengo já concorda em pagar a ele cerca de 2 milhões de reais por mês, que fariam com que o Arrasca se igualasse aos maiores salários do elenco, de Saul, de Jorginho e de Samuel Lino. O que pega é que o Arrascaeta gostaria de um contrato de 5 temporadas. E a intenção do Flamengo é de oferecer ao Arrascaeta 3 anos de contrato. Assim que essa questão for resolvida, o Arrasca terá seu vínculo renovado. O contrato atual do Arrascaeta se encerra em dezembro de 2026. Para agora falar sobre o Cruzeiro, o verdadeiro Robin Hood do futebol brasileiro. Você duvida? Então pega esses números. Desempenho do Cruzeiro contra os times que ocupam um lugar no G6, ou seja, os 6 primeiros colocados. A Raposa tem de longe o melhor aproveitamento do Brasileirão, 83% dos pontos. Só para você ter uma ideia de como é boa a campanha do Cruzeiro contra os 6 melhores times do campeonato, o segundo lugar, o dono da segunda melhor campanha entre os confrontos de G6 é do Flamengo com 52%, 31% a menos do que a Raposa. O Bahia aparece em terceiro lugar com apenas 43% de aproveitamento, o Santos é o quarto com 39% e o Palmeiras aparece apenas no 11º lugar nos confrontos contra os times do G6 com míseros 24% de aproveitamento. Mas, em compensação, quando o assunto é confronto contra os times no Z4, Cruzeiro não vai bem. Raposa é sua quinta colocada, com aproveitamento de 73%. Bem menos do Flamengo, bem menos do que o Flamengo, com 100% de aproveitamento. Palmeiras e Botafogo têm 87%, enquanto o Santos aparece com 83% de aproveitamento. Eu não gosto de data FIFA, para ser bem sincero, tá? Mas a gente tem algumas coisinhas para contar para vocês, como, por exemplo, a busca do Cruzeiro pela contratação de Dudu, jogador que pertence ao Atlético Paranaense, só 19 anos de idade. O grande problema hoje nem é o Furacão. O Atlético tenta renovar o contrato com o Dudu há bastante tempo, o vínculo dele se encerra em 30 de abril do ano que vem. Ou seja, a partir de 31 de outubro ele já pode assinar um pré-contrato. A concorrência do Cruzeiro é que pesa. Hoje o Juárez, lá do México, e o Atlético de Madrid da Espanha também tem a intenção de fechar com esse menino, de só 19 anos de idade, o que pode atrapalhar os planos da Raposa. Cruzeiro que tem se especializado em contratar jogadores em fim de contrato, tá? O Neisser Villarreal, artilheiro do último Sul-Americano Sub-20, está contratado e chega em dezembro, livre do contrato com Milionários. E o Matheus Cunha, goleiro que pertence ao Flamengo e cujo vínculo se encerra em dezembro, também está contratado e se apresenta a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Ô Josimar, eu nem gosto muito de falar de arbitragem, eu acho um assunto bem chato, mas, cara, tem momentos em que a gente precisa falar, né? A arbitragem do futebol brasileiro, ela vive um momento traumático, trágico, tenebroso. Os caras são muito ruins, inseguros, os árbitros de vídeo são piores até talvez do que os árbitros em campo, é uma sucessão de erros, eu não consigo ver uma predisposição em ajudar esse ou prejudicar aquele, tá? Mas eu achei que com o VAR a gente teria melhores alternativas e atuações de árbitros, um ledo engano. Até por isso, o Sálvio foi quem defendeu essa ideia, o Sálvio Spínola Fagundes Filho, que foi meu companheiro dos tempos de ESPN e de Band Esportes. Ele entende que há necessidade de árbitros estrangeiros para a reta final do Campeonato Brasileiro, e eu concordo. Mesmo sendo alguém que acabou sendo muito prejudicado por um árbitro estrangeiro, vocês vão lembrar de Javier Castrilli, árbitro argentino que apitou um Corinthians e Portuguesa no Morumbis. Eu acho que eu nunca fiquei tão triste, não, eu fiquei tão triste também no Palmeiras, no Português e Grêmio, final do Brasileiro. Mas aquele jogo do Castrilli eu fiquei muito triste, cara. O argentino roubou demais pro Corinthians, mas demais, na cara dura, cara. Isso foi meio que um trauma para mim, mas eu prefiro o árbitro estrangeiro, mesmo com o Castrilli, do que esses caras que apitam muito mal, tá bom?